Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Ciência Analítica aplicada ao negócio. Hoje veremos validação de dados, algo essencial para o seu dia a dia. Vem comigo! No Excel, é possível fazer restrições de célula baseado em critérios pré-estabelecidos por você. Você pode dizer ao Excel o que é permitido que seja inserido naquela célula. Tudo fora disso não é permitido e uma mensagem é apresentada. Para você ver como isso funciona, eu já criei aqui um conjunto de dados, onde nós temos na esquerda a nossa aula de hoje, aqui no meio aplicações de cada um desses textos. Apenas um exemplo, são muitos, e você pode ver aí, no seu dia a dia você vai ver que tem muito mais possibilidade de utilização, e à direita, apenas um resumo bem simples e rápido de como você chega aqui passo a passo. Para que você veja a validação de dados, você deve vir no menu Dados, selecione a opção Validação de dados. 3 abas são apresentadas. Primeiro, Configurações. Note que você pode informar ao Excel o que você permite na sua célula, e aí ele traz aqui como padrão qualquer valor, embaixo número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento de data e personalizado. Nós vamos ver todos eles. Mensagem de entrada serve para você informar uma pessoa algo ao selecionar a sua célula. Portanto, quando uma célula é selecionada, uma mensagem é apresentada. E o alerta, quando ficar fora daquele range que você vai selecionar em configurações, por exemplo, uma pessoa pode digitar um dado que não é permitido, uma mensagem é apresentada. Pressionei cancelar, voltamos aqui em qualquer texto. Eu já coloquei algumas informações para facilitar a nossa aula de hoje, mas vamos ver a mecânica. Selecione a célula, veja que eu já mesclei C4 com D4, foi mesclado, nós já vimos como fazer isso. Então, nós vamos vir aqui em validação de dados, você seleciona a célula que você quiser, voltamos em configurações, pressione qualquer valor, mensagem de entrada. Eu coloquei aqui, atenção, digite o valor. Pressione OK, e agora, quando alguém selecionar a célula, a mensagem é apresentada. Posso digitar qualquer texto, ou posso digitar aqui também qualquer número, tanto faz. Qualquer valor é permitido, apenas um texto apresentado. Abaixo nós temos número inteiro. Voltamos aqui em validação de dados no menu Dados, pressione, vamos em configurações, selecione número inteiro. Quando você faz a seleção de algo diferente daquilo que é permitido inicialmente, que seria aqui qualquer valor, uma caixa ou algumas caixas são apresentadas abaixo. Portanto, número inteiro, ele pergunta para nós que tipo de dado que você quer colocar. Estar entre, não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a e é menor ou igual a. Muitas opções, nesse exemplo, está entre. Portanto, permitimos dados que estão entre 1 e 10. Digite aqui 1 e 10. Se os seus dados estiverem em alguma outra lista, é só apertar esse botão. Nós vamos ver num outro exemplo ali embaixo. Ao lado, eu já coloquei um título e uma mensagem de entrada, para que quando a pessoa seleciona a célula, ela saiba que tem que digitar entre 0 e 10. Em alerta de erro, você pode selecionar parar, aviso ou informações. Eu vou colocar aviso, vejo o ícone como muda, informação também vai mudar. Nós vamos selecionar parar. Digite o título erro, para vocês verem o que vai acontecer quando digitarmos um valor não permitido, e uma mensagem de erro. O valor informado deve estar entre 0 e 10. Pressione OK. Então, o usuário selecionou a célula, aparece a mensagem que você colocou de entrada, ele sabe que tem que ser de 0 a 10 e ele pressiona 7. Enter, nada aconteceu. Ele lê aqui de novo, digite um número entre 0 e 10, ele se esquece dos números que estão entre 0 e 10 e coloca 44. Uma mensagem aparece. O valor informado deve estar entre 0 e 10 e o título erro. Você colocou o título e você colocou essa mensagem, assim como o ícone. Portanto, você pode personalizar esses 3 itens. Se apertar repetir, ele pode aqui de novo colocar um número. Ele digita 57. Novamente, ele se esquece dos números que estão entre 0 e 10. Então, aqui você pode repetir. 4, Enter, funcionou. Abaixo nós temos o decimal. Venha, menu Dados, Validação, Configurações, selecione agora decimal. É maior do que? Eu coloquei 1,88. Suponha que na empresa, um indicador, um KPI específico que você tenha, ele pode chegar no mínimo em 1,88. Se estiver
Abaixo disso, porque nós colocamos aqui, é maior do que, é permitido. Se estiver abaixo de 1,88, algo tem que ser feito. Nesse caso, eu já não vou mais colocar uma mensagem de entrada, foi só um exemplo nos dois itens anteriores para vocês verem como funciona. E aqui eu coloquei prejuízo, deseja enviar um e-mail de alerta para os gestores? E note, nós estamos falando aqui nesse exemplo de um KPI. Não necessariamente o que está abaixo de zero é um prejuízo. Por exemplo, nós dependemos de outros KPIs para formar esse. E esse aqui vai determinar outros. Portanto, abaixo de 1,88, nesse exemplo aqui, você pode passar a ter um problema. Então, você coloca o que você quiser aqui. Eu vou pressionar OK e veja, 1,88 foi o que nós ajustamos agora há pouco. Eu vou colocar 1,89, ele aceitou. Porém, quando nós colocamos 1,87, olha o que acontece. A mensagem de erro aparece exatamente com o ícone que você selecionou, assim como o texto que você colocou aqui no meio e o título. Continuar? Sim, não, cancelar. Abaixo nós temos lista, que é muito também utilizado por muitas pessoas. Venha em validação de dados. Você vai usar muito lista, tenho certeza. Configurações. Selecione lista. Perceba que a lista, ela já está aqui, eu já coloquei ela anteriormente. Temos uma lista de estados. Pressione esse botão. Selecione a sua lista. Lembra? Aperte Ctrl, Shift e uma vez para baixo, desde que você esteja no primeiro dado da seleção. Ele vai selecionar todos os dados para você e você pode pressionar OK aqui. Antes disso, vamos ver o alerta de erro que nós já setamos. Não vamos ter uma mensagem de entrada. E eu quero lembrar algo bem importante aqui para vocês. Se vocês selecionarem esses dados aqui, todos eles, de estados, e colocarem um nome para esse conjunto de células, por exemplo, você poderia chamar tudo isso aqui de sigla. Então você vem aqui, coloca sigla. Você pode sim vir aqui, apagar a seleção e digitar igual sigla. Ele vai entender isso em qualquer aba que você abrir. Mas agora, para facilitar, eu faço a seleção e num outro momento nós vamos ver, nós já vimos como dar nome, né, para um conjunto de células, mas num outro momento voltamos a esse assunto. Portanto, aqui você seleciona, podemos pressionar OK, e se você não se lembrar do nome que você deu ao conjunto de células, apenas aperte F3, e ele vai mostrar para você os nomes que você tem em conjuntos de célula ou em células. Voltamos. Olha o que acontece, aparece aqui o botão, você escolhe o estado que você quiser. Eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa muito importante para que não aconteça com vocês. E acontece muito, infelizmente, com muitas pessoas. Suponha que essa lista nós pegamos da internet. E aqui você tem que digitar. Então a pessoa pode digitar Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu vou digitar São Paulo. Vou digitar minúsculo. Aperto SP, dou Enter. Ele deu um erro. Eu venho aqui e penso, bom, talvez ele apenas aceite os valores que estão lá, maiúsculo. Enter. Não. Vou pressionar F2, ele digita aqui a célula. Note que tem um espaço aqui. Por que tem um espaço? Porque ele está pegando esses dados exatamente da lista. E essa lista que veio, ela não foi trabalhada, não foi normalizada. Lembra que nós falamos de normalização em uma aula passada? Se eu pressionar o F2, todos eles possuem um espaço. Então, ele só aceitaria aqui São Paulo com espaço. Aí você pode digitar. Muito cuidado se você não normalizou os seus dados. Invista 5 minutos para perceber se os seus dados estão minimamente aceitáveis. Se não estiver, normalize os seus dados. Isso acontece muito. Já vi pessoas aqui gastar um dia inteiro e ficar preocupado, se atrasar, porque não validou os seus dados porque tinha um espaço. Muito cuidado, isso acontece muito, infelizmente. Mas com o tempo e com a prática você vai tirar isso de letra. Abaixo nós temos data. Venha menu dados, validação de dados. Nesse exemplo, eu não coloquei uma mensagem de entrada. Em configurações, selecione data, é maior do que, e eu coloquei uma fórmula. Não se preocupa com a fórmula, nós vamos estudar a fórmula daqui a pouco. O que essa fórmula nos diz? Que tudo que for maior do que hoje é permitido. O que não for maior do que hoje não é permitido. É o que a fórmula nos diz. E eu fiz de propósito isso. Eu coloquei uma fórmula para você ver que não necessariamente você tem que inserir um valor. Pode ser uma fórmula. Quando você abrir a planilha amanhã, vai ser o igual hoje que está aqui. Ou seja, tudo que for maior do que hoje é permitido. Vamos pressionar o OK. Estou gravando esse vídeo no dia 3/8 de 2015. Eu vou colocar aqui 4/8 de 2015. Pressiono o Enter. Ele aceitou. Porém, se nós editarmos aqui, pressiono F2, ele digita a célula. Eu vou digitar 3. Pressiono Enter novamente.
ele já dá o problema. Ele mostra para nós que o valor que nós inserimos não é maior do que hoje. Ele é hoje, ou se for um valor inferior a hoje, novamente um problema. Abaixo, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos hora, menu dados, validação de dados, selecione hora. Nesse exemplo, eu coloquei está entre, porém temos todas as opções, e tudo que for ou estiver entre 8 horas e 18 horas é permitido. Vamos ver isso? Pressione OK, vem até aqui, vamos colocar aqui 8 horas, pressione Enter, OK. Se nós colocarmos 7h59, a mensagem de erro é apresentada. Pressiona aqui o ESC, voltamos. Comprimento de texto, ele permite que você insira algum código. Eu falo muito de ações, né? Você pode colocar aqui algum tipo específico de ação, BVMF3, Petro4, e você tem uma infinidade de ações que são como um código. Ou, por exemplo, aeroporto, né? CGH é Congonhas, GRU é Guarulhos, CWB é Curitiba. Você pode colocar aqui uma validação que a pessoa possa digitar, por exemplo, 3 caracteres, 2. Como nós falamos de estado, vamos tentar pegar o mesmo exemplo. Menu dados, validação de dados, comprimento de texto é menor ou igual a 2. Se for menor ou igual a 2, ok. Caso contrário, mensagem de erro é apresentada. E aqui nós vamos digitar SPP. Pressiono Enter, ele dá um problema. Se nós digitarmos SP, ok, não tem problema. É assim que funciona o comprimento de texto. E abaixo nós temos personalizado. Como funciona? Caso algum dos critérios anteriormente, que nós já vimos, não condizem com aquilo que você gostaria de fazer, ou seja, você gostaria de pegar um conjunto de dados, trabalhar, criar uma fórmula e, baseado nisso, permitir o acesso àquela célula, você pode fazer isso de uma maneira personalizada, como o próprio nome já diz. Num exemplo que eu fiz para vocês, aqui à direita, nós temos um campo onde possui o meu nome e abaixo uma senha. Não se preocupe em fazer login e senha aqui no Excel dessa maneira, porque nós vamos ver que isso é feito em Visual Basic. Aqui é só um exemplo. Login, Rodrigo, senha 1234. Se esses dois campos não possuírem Rodrigo e embaixo 1234, perceba que é uma condição lógica. Rodrigo e 1234. Ninguém vai poder inserir nenhum dado aqui. Como construir isso? Vem em Dados, menu Dados, Validação de Dados, e nós informamos que Z4 tem que ser Rodrigo e Z5, 1234, que é o que nós acabamos de ver. Pressione OK, digite aqui qualquer valor, ele aceitou. Voltamos aqui onde nós tínhamos inserido os dados e vou colocar um 5 após o 4. Pressiono Enter, vamos ver se ele aceita agora essa inserção que nós fizemos. Ela não condiz com aquele critério que nós colocamos lá em validação de dados no item personalizado. Eu vou tentar digitar qualquer coisa aqui. Ele apresenta um erro. E olha que gostoso, né? Acabou a aula. É muito bom quando você, aquela sensação de você assistir algo, identificar aquilo no seu dia a dia. Eu tenho certeza absoluta que você, ao longo desse vídeo, olhou e começava a imaginar, idealizar, fazendo já no seu trabalho, na sua rotina, incorporando a validação de dados. Com certeza isso vai te ajudar bastante. Ajuda muita gente. Cada vez mais vamos fazer isso. Colocar a mão na massa, vamos para a prática e menos teoria. Mas teoria é muito importante. E outra coisa, pratique. Achou facinho? Pratique. Achou difícil? Pratique também. Pratique 2 vezes mais. Mas pratique. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joia e comente caso tenha ficado alguma dúvida. Um forte abraço!